Efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sinta, uns patienta hominibus exhibienta. Saudações, amigos e aficionados do terror. Obrigado por se juntar a mim na segunda história dos contos cheios de terror do Hotel Morte. Imagino que você tenha dúvidas após a primeira parte, na qual descrevi a morte prematura do Sr. Hillman, em todos os seus detalhes sangrentos. Espero poder dar respostas nas histórias que virão, mas por enquanto peço paciência. Hoje contarei a vocês a história de uma convenção muito incomum, que terminou abruptamente da maneira mais espetacular. Mas antes de começar esse relato, gostaria de contar um pouco mais sobre a história do nosso estabelecimento mais singular. Como afirmei anteriormente, o Morte abriu as suas portas durante a década de 1920, o que significa que celebramos recentemente o nosso centenário. Embora, para ser honesto, estas celebrações tenham sido bastante silenciosas. Nossa falta de hóspedes vacante significa que tenho muito tempo livre disponível e usei parte desse tempo para pesquisar o estabelecimento que passou a dominar minha vida toda tão completamente. Apesar dos meus melhores esforços, descobri pouco sobre a localização que pude explicar a descida do hotel ao reino paranormal. Não é o local de um antigo cemitério indígena e, pelo que sei, nenhum massacre jamais ocorreu aqui. Ao que tudo indica, o terreno onde o hotel foi construído era simplesmente um terreno baldio, engolido pela expansão urbana durante os anos de expansão dos anos 20. O primeiro proprietário foi um milionário excêntrico chamado Thomas Hayne. O Sr. Hayne pode ter sido capaz de fornecer algumas das respostas que procuro, mas, infelizmente, ele morreu em circunstâncias misteriosas, apenas algumas semanas após a inauguração do Morte. Uma empregada descobriu seu corpo mutilado dentro da suíte da cobertura, com a porta trancada por dentro. Disse que seu espírito inquieto ainda ocupa a suíte, que, tal como a maioria dos nossos quartos, há muito que foi fechada e declarada interdita aos vivos. Há poucos registros sobre Sr. Hayne e sua vida. Seus assuntos financeiros são um mistério, embora pareça que ele tinha ligações com um crime organizado, e pelo menos parte de sua fortuna veio de contrabando e de jogo ilegal. A construção da Morte parece ter sido um projeto de vaidade para Hayne, já que ele investiu quase toda a sua fortuna nisso, deixando uma série de dívidas para trás após a sua morte prematura. Também houve rumores sobre o misterioso Sr. Hayne e suas atividades extracurriculares, conversas sobre segredos obscuros e o interesse doentio pelo ocultismo. Uma teoria é que Hayne realizou algum tipo de ritual sombrio dentro do Morte logo após a sua construção, e que ele, inadvertidamente, abriu um portal para o submundo, permitindo que entidades malévolas passassem para o nosso mundo. A história conta que Hayne mordeu mais do que podia mastigar e foi vítima de um dos monstros que soltou. Não sei se isso é verdade, mas é interessante notar que os participantes da nossa convenção acreditaram, mas falaremos sobre isso mais tarde. De qualquer forma, a morte violenta de Sr. Hayne foi a primeira de muitas mortes que ocorreram no Morte durante a sua longa e sangrenta história. Pelos meus cálculos, 130 pessoas perderam a vida no hotel nos últimos 100 anos. Este número era preciso no momento em que este artigo foi escrito, mas sem dúvida aumentará no futuro. A minha investigação indica que pelo menos 2 dúzias destas mortes foram homicídios, sendo cerca do dobro desse número suicídios. O restante é oficialmente classificado como mortes ou acidentes inexplicáveis, ambos muito comuns no Morte. Há tanta tragédia aqui, tanta tristeza e dor presas em nossas velhas paredes.
Uma terrível energia escura que pode deixá-lo louco se você ficar aqui por muito tempo. Você provavelmente está se perguntando sobre as entidades que ocupam nossos 80 quartos inutilizáveis. Aqueles seres assustadores, mas invisíveis, que batem e arranham as portas na tentativa de escapar. A verdade é que eu não sei exatamente o que são, pois essas salas já estavam fechadas muito antes de eu começar a trabalhar aqui. Meu melhor palpite é que sejam espíritos das vítimas do morte, algumas dasquelas que morreram violentamente no local ao longo dos anos e por algum motivo não conseguiram passar para o outro mundo. Se for este o caso, certamente seria razoável sentir a simpatia por estas almas presas. Há ocasiões em que fico tentado a libertá-los, mas o Sr. Black avisou-me, em termos inequívocos, que isso nunca poderá acontecer, pois as consequências seriam terríveis para todos os envolvidos. No entanto, temos um certo grau de cooperação por parte dos espíritos, como foi provado pelo incidente do Sr. Hillman. Eles fazem parte da nossa comunidade pouco convencional. E, além disso, de certa forma, somos todos prisioneiros da morte. E há também o próprio Sr. Black, o atual proprietário do hotel e meu empregador. Black adquiriu a propriedade do Morte em 1983, pouco depois de uma série de mortes altamente divulgadas que destruíram permanentemente a reputação do hotel. Ele comprou barato, mas adquiriu um poço de dinheiro. Um negócio não lucrativo em um prédio em ruínas, com um histórico de eventos paranormais inexplicáveis e mortes violentas. Não tenho ideia de por que ele assumiu um empreendimento tão obviamente condenado, que não fez nada além de perder dinheiro nos últimos 40 anos. Certamente, ele não fez nenhuma tentativa de transformar Morte em uma empresa lucrativa, já que a cada ano o prédio desmorona lentamente devido à negligência contínua. Só posso imaginar que, tal como eu, o Sr. Black tem algum tipo de ligação pessoal com o hotel, e é por isso que o mantém aberto. No entanto, o idoso proprietário do Morte raramente visita o local. Por isso fiquei tão surpreso quando ele compareceu para ajudar nos preparativos da convenção. Meu empregador chegou às 9 em ponto, cumprimentando-me na recepção com um breve aceno de cabeça e uma expressão sem emoção. Foi a primeira vez que eu vi o homem em vários anos, e fiquei chocado ao ver o quanto sua condição física se tinha deteriorado. A velhice havia alcançado o Sr. Black, e agora ele era sem dúvida um homem idoso, curvado e andando com a ajuda de uma bengala, e pele enrugada e os olhos sem brilho anterior. Admito que fiquei preocupado ao apertar sua mão frágil e trêmula. Não pela primeira vez, lhe perguntei o que seria do Morte e de seus residentes quando o Sr. Black finalmente falecesse, mas isso foi um problema para outro dia. Havia tempo para matar antes que nossos convidados misteriosos chegassem, então fornecia ao meu empregador uma atualização sobre o negócio, tal como estava. Examinamos os livros, confirmando os graves e contínuos problemas financeiros enfrentados por nosso hotel falido. Surpreendentemente, o Sr. Black pareceu totalmente despreocupado com o nosso sombrio conjunto de contas. Posteriormente, meu empregador solicitou uma visita às instalações. Concordei relutantemente, sabendo que os corredores deveriam estar relativamente silenciosos durante o dia. Caminhamos lentamente pelo lobby, bar lounge e restaurante, sala de conferência, antes de subir para os andares mais altos do elevador. À medida que avançamos, expliquei os problemas e falhas, informando ao proprietário do hotel os reparos que precisaríamos fazer para manter o estabelecimento funcionando ao longo do prazo. Ele acenou com a cabeça enquanto eu falava, mas tive a nítida impressão de que ele não estava realmente me ouvindo. Percebi o quão estranhamente emocional ele ficou enquanto caminhávamos pelos corredores. Uma tristeza terrível tomando conta dele enquanto ele lutava para conter as lágrimas. Ele ficou particularmente chateado quando chegamos ao 5º andar e notei como ele parou do lado de fora do quarto 52, suspirando profundamente enquanto segurava a mão contra a porta, e acionou uma vigília silenciosa por um momento prolongado.
Não perguntei o que ele estava fazendo, apenas fiquei pacientemente esperando que ele terminasse. Foi só depois de voltarmos para a recepção que me atrevi a perguntar-lhe sobre nossos misteriosos convidados. Quem são essas pessoas? E, bom, por que eles querem vir aqui? Eu perguntei, timidamente. Houve uma longa pausa antes que o Sr. Black respondesse, e imaginei que ele precisava recuperar a compostura após o trauma de sua visita ao 5º andar. Bem, senhor, suponho que você possa descrevê-los como uma organização religiosa. De certa forma, são certamente fascinados pelo mundo espiritual, o que explica o seu interesse pelo nosso estabelecimento e pelas suas características únicas. Seu líder é um homem chamado Kane, um indivíduo inteligente, mas bastante intenso, propenso a voos de fantasia. Suspeito que será difícil atender nossos hóspedes, mas estou confiante que a nossa equipe pode oferecer um serviço satisfatório ao nosso cliente. Balancei a cabeça, não muito sábio, mas percebendo que dificilmente conseguiria algo mais do que meu sempre esquivo empregador. Ainda assim, sua explicação me preocupou, pois imediatamente tive imagens de algum tipo de culto bizarro. No final de contas, meus medos eram bem fundamentados. As horas se passaram enquanto o Sr. Black se reunia com os nossos outros funcionários, Mary e Owen, informando-os sobre o próximo evento. Kane e sua comitiva só chegaram perto da meia-noite, entrando como se fossem os donos do lugar. Imaginei que todos estariam vestidos com túnicas escuras, usando capuzes e colares com emblemas bizarros e enervantes. Mas essa não foi a impressão inicial. Os 13 que chegaram ao nosso saguão pareciam surpreendentemente normais, pelo menos superficialmente. Eles eram bastante diversificados, jovens e velhos, homens e mulheres, e de várias raças diferentes. Suas roupas eram convencionais, jeans e camisas, saias e blusas. Nada superficialmente que pudesse levantar preocupações, mas, como já disse antes, aprendi com experiências amargas a reconhecer os criadores de problemas. Não me lembro de cada membro do grupo. Eles tendem a se misturar em minha memória, conforme me lembro de olhares predatórios e sorrisos sádicos. Seu líder se chamava Kane, um homem careca e barbudo, com uma intensidade ardente por trás dos olhos e uma aura escura que o rodeava. Percebi como os outros eram totalmente subordinados a Kane e seguiam suas ordens sem questionar. Sua linguagem corporal submissa indicava uma mistura perigosa de devoção e medo. Kane era um personagem intimidador, isso era óbvio. A única entre eles que parecia merecer o respeito de Kane era Lilith, uma jovem ruiva, com penetrantes olhos verdes e um olhar sedutor ao qual seria difícil para qualquer homem resistir. A julgar pelas interações deles, imaginei que ela fosse amante de Kane, e ela também parecia ocupar a posição de sua segunda em comando dentro do pequeno grupo. No entanto, foi Kane quem falou conosco, confirmando os detalhes de sua reserva em uma conversa intrigante com o Sr. Black. Sr. Kane, é um prazer recebê-lo no hotel. Meu chefe começou. Espero que você e seu grupo aproveitem sua estadia. Kane sorriu maliciosamente, exercendo um encanto de cobra, enquanto apertava nossas mãos. Quando senti sua palma fria contra a minha, senti um calafrio, e, quando olhei em seus olhos, não vi nada além de escuridão. Obrigado, senhores, Kane falou, sua voz profunda e rouca. Somos gratos pela sua hospitalidade. Como sabe, Sr. Black, este evento é de grande importância para a minha organização, e é essencial que tudo ocorra bem durante a cerimônia de amanhã. De fato acontecerá, Sr. Kane.
Nossa equipe dedicada não vai parar por nada para garantir a satisfação de nossos clientes. Agora, tenho certeza de que seu grupo está cansado depois de sua longa jornada. Podem acompanhá-los até seus quartos? Kane sorriu antes de responder. Obrigado. Senhores, deixaremos nossas bagagens nos quartos. Mas meus associados e eu gostaríamos de relaxar desfrutando de algumas bebidas de seu par. Balancei minha cabeça negativamente. Infelizmente, senhor, nosso bar fecha à meia-noite. Hoje não, interrompeu o Sr. Black. Falei com o Owen e o instruí que o bar permanecerá aberto para o benefício de nossos novos hóspedes. Lancei um olhar zangado ao meu empregador, me perguntando por que ele havia me surpreendido com isso. Mas ele ignorou meu olhar e fez sinal para que eu ajudasse os cultistas com suas bagagens. Sem nenhuma outra opção disponível, fiz o que foi me dito, transferindo as malas pesadas para o elevador que me aguardava. Notei como 2 membros do grupo carregavam um grande transportador de animais, uma jaula contendo uma criatura subjugada que não conseguia ver. Eles insistiram em carregar eles próprios a caixa, indicando que o animal dentro dela era de grande importância para sua organização, para tudo o que haviam planejado. Imaginei que a pobre criatura estava sedada, pois mal fez barulho enquanto carregava a caixa para o elevador de espera. Olhei para o Sr. Black, expressando minha desaprovação, mas ele apenas balançou a cabeça, alertando-me para não protestar. E então continuei normalmente, enfrentando os corredores enquanto acompanhava nossos convidados até seus quartos antes de descer novamente e aguardar a sua chegada no lounge do bar. Naquela noite, nosso pequeno bar em ruínas estava mais movimentado do que eu jamais havia visto. Como todos os nossos 13 novos convidados presentes, juntamente com nossos 3 residentes de longa data, dado o aumento da procura por bebidas, juntei-me ao nosso chefe Owen, atrás do bar. Eu esperava que o Sr. Black permanecesse para ficar de olho nas coisas, mas, infelizmente, ele decidiu ir para a cama, deixando-me para cuidar da turba. A tensão dentro do pequeno bar era palpável, pois os clientes se dividiram em 2 grupos. Nossos clientes habituais, o major, a viúva e a senhorita, estavam sentados no outro extremo do bar, olhando com desconfiança para os recém-chegados, que certamente consideravam invasores de seu território natal. Os 13 cultistas estavam do outro lado, reunidos em torno de seu líder e atentos a cada palavra dele. Eles eram bastante civilizados no início, mas depois de alguns drinks, os recém-chegados iniciaram conversas cada vez mais vis e ofensivas. A conversa começou com piadas de mau gosto e logo passou para descrições grosseiras de encontros sexuais anteriores. Mas isso foi apenas o começo. Pertencem há muito tempo aos seguidores de Kane, que começaram a se gabar de atos desprezíveis de violência, de espancamentos selvagens, assassinatos e massacres que cometeram. Estas pessoas tiveram claramente um prazer perverso em relatar estes ataques vis, saboreando cada pequeno detalhe. O medo, o sangue e o sangue coagulado. Foi repugnante ouvir isso, mas me senti impotente para intervir, lembrando que o Sr. Black havia me instruído a fazer tudo ao meu alcance para acomodar os nossos novos hóspedes. Kane estava na corte, recitando suas próprias histórias sangrentas, enquanto também vocalizava sua filosofia crua e nihilista. Só nós compreendemos a verdade simples. O universo não é governado pela justiça, pela harmonia, mas sim pelo caos e pela violência. No inferno que está por vir, apenas os fortes sobreviverão. Minha reação às palavras cheias de ódio de Kane foi um silêncio atordoante, mas a senhorita compreendeu a todos nós, ao rir alto em zombaria aberta, provocando destemidamente a raiva do líder do culto.
Eu escutei, consternado, enquanto Kane rosnava suas palavras raivosas com os dentes cerrados. Você tem algo a dizer, mocinha? A senhorita certamente sabia. Sua franqueza era uma das coisas que mais admirava na jovem. Mas, mais uma vez, fiquei preocupado que ela estivesse se colocando em perigo. Pessoas como vocês são sempre iguais, cheio de cinismo, cansado do mundo e a autoversão. Pensando que conhece algum grande segredo que o resto da humanidade perdeu, você descarta tudo na natureza humana que não se enquadra na sua visão distorcida de mundo. Compaixão, amor, lealdade e altruísmo. A verdade é que vocês não conseguem sentir essas emoções porque são fracos. Vocês cederam aos piores impulsos de seus corações enegrecidos. Por um momento, todo o bar ficou em silêncio, seguido por um momento cheio de tensão enquanto todos aguardavam a resposta. Lilith, amante de Kane, e número 2 quebrou o silêncio gritando de fúria enquanto franzia o rosto e cerrava os punhos. Como você ousa falar com o nosso líder desta maneira? Eu deveria arrancar a sua língua. Havia uma terrível energia sombria no ar enquanto todos se preparavam para a violência. Os 13 formaram como um bando de chacais, prontos para atacar a presa, enquanto o major pulou do banco do bar e enfiou a mão no bolso da jaqueta enquanto eu via Owen pegar o cutelo que guardava embaixo do balcão. Em pânico olhei para a senhorita, notando, com certo orgulho, que ela se manteve firme. No entanto, eu tinha certeza que iria ocorrer uma violência sangrenta, com as probabilidades fortemente contra o nosso lado. Portanto, fiquei surpreso quando o próprio Kane agiu como pacificador. Amigos, ele esclareceu, não há necessidade de aborrecimentos. Esta jovem tem direito à sua opinião. Ela está completamente errada, é claro, mas eu a perdoo por sua ingenuidade e língua solta. A senhorita zombou enjoada, mas não fez mais comentários. A próxima a falar foi a viúva, sentada no seu canto habitual a bebericar seus sherries e a observar de longe o tenso confronto. Então, o que vocês, pessoas horríveis, querem? Porque você escureceu as portas do nosso hotel e da nossa casa. Uma boa pergunta, Kane respondeu, enquanto um sorriso malicioso apareceu em seus lábios. Viemos aqui para cumprir o nosso destino. Este hotel, como você o descreve, dificilmente merece esse título. No entanto, esta localização tem uma importância especial para a nossa organização. Veja, esta estrutura em ruínas que você habita é um portal, uma entrada para outra dimensão. E do outro lado mora nosso mestre, o príncipe das trevas e o senhor do caos. Amanhã realizaremos uma cerimônia sagrada para convocar nosso mestre a este reino. Prometemos nossa fidelidade eterna e seremos recompensados com a vida imortal e poder ilimitado. A viúva balançou a cabeça, não com a consternação, mas com triste resignação. Você deve estar louco se acha que tal resultado é possível, ela proclamou. Descobriremos em breve. Kane zombou. Tenho o prazer de convidar todos vocês para participarem de nossa cerimônia amanhã e verem por si mesmos. Enquanto isso, por que não se juntar a nós para tomar uma bebida? Para que possamos resolver nossas diferenças? A oferta de Kane parecia genuína, mas notei o olhar diabólico em seus olhos e imaginei que ele tinha intenções maliciosas. O major certamente reconheceu o engano e falou com o líder do culto num tom que não deveria deixar dúvidas. Eu acho que é a hora de sua festa encerrar a noite, ele afirmou com firmeza. Eu acho que não, Kane respondeu sem perder o ritmo. Somos clientes pagantes e pretendemos terminar nossas bebidas. Se você está tão ofendido com a nossa presença, sugiro que vá embora.
Outro momento tenso se seguiu, quando 2 assassinos tentaram se encarar. Tinham trabalhado juntos para derrubar o Sr. Hillman, não há muito tempo atrás, mas ele era apenas um homem, e acabou se revelando um covarde. Kane era um inimigo muito difícil, no entanto, e era apoiado por uma dúzia de fanáticos sedentos de sangue que estavam prontos para atacar sob comando. Major ficou contente com Kane enquanto falava com a viúva e a senhorita. Vamos, senhoras, vamos deixar essas pessoas com suas libações. E com isso, nossos 3 clientes habituais deixaram o bar, ainda mantendo sua dignidade, mesmo quando os fiéis seguidores de Kane zombavam e assobiavam, para eles, em cruel zombaria. Observei com tristeza o trio sair da sala e desaparecer nas sombras. Enquanto isso, o odioso Sr. Kane brindou a sua pequena vitória e pediu outra rodada de bebidas para seus subordinados distorcidos. Felizmente, o grupo de Kane deixou o salão logo depois, embora tenham pedido mais bebida para levar para seus quartos. Fiquei aliviado por poder escapar da situação tensa e chegar ao meu quarto antes que o hotel voltasse ao seu ciclo habitual de caos noturno. Eu secretamente esperava que um ou mais dos nossos convidados fossem vítimas das entidades maliciosas que rondavam os corredores e as escadas. Mas duvidava que teríamos tanta sorte. Assim que cheguei, à relativa segurança do meu quarto, deitei-me no colchão e tentei, em vão, dormir. O encontro desagradável no bar continuava passando pela minha cabeça. Eu já tinha visto coisas muito piores ao longo dos anos, é claro. Mas o que Kane planejou tinha potencial para ser catastrófico. Eu precisava falar com o Sr. Black pela manhã, pois ele certamente saberia o que fazer. Mas apesar da minha apreensão, também senti um lampejo de esperança. As palavras da senhorita me emocionaram. Ela foi corajosa ao enfrentar Kane, embora talvez também imprudente. Ainda assim, houve um tempo em que a jovem teria partilhado muito do profundo cinismo de Kane e da sua visão negra do mundo. Mas agora ela falava de amor, compaixão e lealdade. Senti uma esperança renovada e comecei a acreditar que ela poderia ser salva. Mas qualquer positividade que senti naquela noite desapareceu, chegando a hora das bruxas. E os corredores fora do meu quarto descambaram para o inferno. A anarquia começou às 3 da manhã em ponto. Kane escolheu o quarto 66, recentemente desocupado pelo falecido Sr. Hillman. Talvez o líder do culto tenha sentido a energia negra ligada àquela sala, ou mais provável, tenha visto manchas de sangue fresco no carpete. De qualquer forma, a cena do crime, sem dúvidas, apelou pela sua perversão sombria e distorcida. Os primeiros sons que ouvi através das paredes foram os de atividades amorosas. Pensei ter reconhecido a voz de Kane e de sua amante Lilith, e logo vários outros membros do culto se juntaram a eles. Tudo começou com gemidos baixos, mas logo se transformou em gritos. Eu não sabia dizer se eles estavam gritando de êxtase ou de agonia. Talvez tenha sido uma combinação perversa dos dois. Os barulhos sexuais altos me deixaram muito desconfortável, mas a parte assustadora ainda estava por vir às 3h33. Kane e seu grupo abriram a porta do quarto e saíram para o corredor. Sentei-me imediatamente na cama, ao mesmo tempo chocado e aterrorizado com este acontecimento inesperado. A Hora das Bruxas é o momento mais perigoso para navegar pelos corredores. Pois é, quando os espíritos estão mais fortes. Eu sabia que haveria uma reação à intrusão deles. E houve. As batidas sinistras vieram primeiro, quando as almas presas bateram com os punhos no interior das portas. E então, os lamentos semelhantes aos de um banshee. Um barulho horrível que eu já tinha ouvido tantas vezes antes, mas ainda temia. Fiquei preocupado porque sabia que havia outras entidades por aí que não estavam confinadas a quartos fechados com tábuas. Os seres mais perigosos podiam vagar livremente durante a Hora das Bruxas e eram mais do que capazes de causar danos físicos aos vivos. Kane e seu povo certamente estavam colocando suas vidas em risco ao deixarem o santuário de seus quartos. E eu temia que um massacre sangrento se seguiria.
Mas os cultistas não mostraram sinais de medo. Em vez disso, riram e aplaudiram em uníssono com os espíritos inquietos, aparentemente encontrando uma afinidade com os carniçais e espíritos. Eu escutei enquanto eles corriam pelo corredor, gritando em êxtase, enquanto absorviam a energia sombria e a anarquia do morte. Esse barulho caótico continuou por algum tempo antes de, finalmente, os cultistas retornarem a seus quartos. Fiquei surpreso por eles terem sobrevivido, quando tantos outros morreram ao longo dos anos. E comecei a pensar que a ostentação de Kane de ter poderes semelhantes aos de Deus pode conter alguma verdade, afinal. Assim que a confusão passou, coloquei meu ouvido contra a porta, ouvindo um sussurro suave vindo do corredor do lado de fora. Não sei o que deu em mim, mas contra todos os meus instintos abri a porta do quarto, mantendo-a trancada enquanto espiava na escuridão. Eu vi Kane ali, de costas para mim, enquanto falava baixinho em uma língua que não reconheci. Fiquei me perguntando com quem ele estava falando, mas meu coração congelou quando vi a figura escura escondida nas sombras. Uma entidade sem rosto, que infelizmente eu já havia encontrado antes. Este ser sombrio era sem dúvida um dos mais perigosos que espreitavam os corredores da morte. E sempre que aparecia, a morte e tragédia inevitavelmente o seguiriam. Fiquei atrás da porta paralisado de medo enquanto espiava pela fresta e observava. Não conseguia ouvir as palavras de Kane, mas estava claro que ele tinha uma relação com o espírito das trevas. E este foi certamente o desenvolvimento perturbador. Eu estava espionando a reunião profana por alguns minutos antes de Kane, de repente, se virar, olhando-me diretamente nos olhos enquanto falava em tom ameaçador. Você não sabe que é rude espionar seus convidados? Ele rosnou. Eu engasguei em um estado de choque, minha garganta desaparecendo quando bati a porta e a tranquei com força, um tanto envergonhado. Ouvi Kane rindo abertamente da minha covardia. Ele fez questão de gritar ao passar pela porta do meu quarto, certamente sabendo que eu podia ouvi-lo através da madeira fina. Até amanhã, amigo. Vai ser um show tanto. Seu aviso sinistro trouxe um arrepio na espinha, enquanto eu estava deitado na minha cama dura e esperava pelo amanhecer. Era quase meio-dia, quando acompanhei nossa empregada Mary, enquanto ela caminhava de um andar para o outro para inspecionar a bagunça nojenta que os cultistas haviam criado na noite anterior. Bárbaros! Ela exclamou com raiva. Vermes, incultos e rudes. Sinto muito, senhor, mas não há outra maneira de descrever essas pessoas. A bagunça que fizeram em seus quartos. Álcool, sangue e fluidos corporais derramados por todo lado. Colchões e móveis rasgados e despedaçados. Tem até fezes de animais no carpete na sala 33. O quarto 66 é o pior, claro. Honestamente, senhor, eu vou levar o dia inteiro para limpar essa bagunça sangrenta. Sua viagem de culpa funcionou em mim, como sempre funcionou. Nós vamos ajudá-la. Não vamos, Owen? Olhei para cima do ombro para olhar o chefe barman que caminhava atrás de nós, observando casualmente a carnificina com um sorriso vertiginoso no rosto. Não posso, senhor, ele respondeu com um sorriso malicioso. Recebi instruções do próprio Sr. Black. Nossos convidados perderam o café da manhã, mas esperam um banquete como um almoço tardio. Uma boa refeição antes de começarem sua pequena cerimônia boba. Fiquei horrorizado e quase sem palavras. Você está preparando o almoço para 13 convidados? Eu perguntei surpreso. Você tem certeza que consegue lidar com isso? Owen pareceu bastante magoado com a minha pergunta. Apesar de todos os seus defeitos, às vezes esquecia o quão sensível ele podia ser. É claro que posso. Percebi um brilho malicioso em seus olhos, enquanto ele acrescentou. Na verdade, tem um prato especial para este grupo. Eles realmente vão gostar. Eu não gostei do som disso. Francamente, eu conhecia o homem muito bem e temia a surpresa desagradável que ele me reservava. Mas o que quer que ele tenha planejado, isso era problema do Sr. Black. Ouvi Mary pigarreando e me virei para vê-la olhando para mim com uma expressão de reprovação estampada em seu rosto severo.
bem? Ela perguntou impacientemente. Suspirei alto e revirei os olhos. Ok, vamos trabalhar. Owen, vá até a cozinha. Vou ajudar a Mary com os quartos. E assim continuamos a agradar nossos vis-convidados, ignorando o fato de que, se Kane fizesse o que queria, provavelmente seríamos todos aniquilados até o final do dia. Já era meio da tarde quando terminei de ajudar Mary com a limpeza. Depois disso, desci as escadas e fui direto para a sala de conferências. Os 13 estavam todos lá, é claro. Aparentemente recuperados das celebrações noturnas e prontos para o grande dia. Eles estavam vestidos de forma mais tradicional para uma gangue de cultistas raivosos. Todos vestidos, mantos escuros e capuzes. O grupo se reuniu em torno de seu querido líder, Kane, pois aparentemente estavam determinados a segui-lo por esse caminho maluco, não importa o custo. Percebi como Owen havia montado mesas de buffet no centro da sala, com pratos cheios de carne cozida, costelas, juntas, rins e fígado, literalmente um banquete de carnívoro, tudo empilhado em uma mesa fumegante, o cheiro flutuando. Na sala, os discípulos de Kane esperavam pela permissão de seu mestre antes de descerem sobre a mesa cheia de comida, como uma matilha de cães famintos, devorando avidamente pedaços de carne com as próprias mãos. Fiquei enojado com a exibição colossa, mas não surpreso. O Sr. Black e Owen estavam parados no fundo da sala de conferências, observando silenciosamente o frenesi elementar a uma distância segura. Caminhei silenciosamente até eles, desejando falar com os dois em particular. Onde você conseguiu toda essa carne? Perguntei a Owen. Nosso orçamento para catering é muito pequeno. Owen encolheu os ombros e respondeu com uma honestidade alarmante. Bem, chefe, você disse que eu poderia fazer o que eu quisesse. Bom, o corpo do Sr. Hillman. Meu queixo caiu e meu estômago revirou. Olhei para Owen, esperando que ele estivesse brincando, mas sua expressão me disse que ele estava falando sério. Jesus! Eu esperei que o Sr. Black ficasse igualmente enojado com a revelação de Owen e fiquei surpreso ao ouvi-lo rir baixinho. Francamente, duvido que se importem. Ele sussurrou. O canibalismo é o menor dos seus pecados. Balancei a cabeça, mal acreditando no que estava ouvindo. Você sabe o que eles planejam? Eu perguntei em desespero. Não podemos deixar um lunático continuar com isso? Se ele abrir esse portal... Shhh, fale baixo. Meu empregador respondeu bruscamente. Não se preocupe com isso. A situação está sob controle. Abri a boca para falar novamente, mas fui interrompido por uma voz do outro lado da sala. Ei, você aí! Meu povo está com sede. Traga algumas bebidas para acompanhar a nossa refeição. Era Kane, claro, me lançando um olhar de total desprezo enquanto sentia prazer em me dar ordens. Meu rosto ficou vermelho de raiva quando mordi a língua. Olhei para o Sr. Black, esperando algum apoio, mas ele apenas acenou com a cabeça, indicando que eu deveria fazer o que me foi dito. Logo Kane e seu povo estavam bebendo álcool, entrando em um frenesi selvagem enquanto se preparavam para a cerimônia profana. Eles esperavam até depois do anoitecer para começar, tendo feito preparativos meticulosos com antecedência. Depois que as mesas do buffet e o carrinho de bebidas foram removidos, um membro do culto desenhou meticulosamente um símbolo em forma de pentagrama no chão de madeira dura, usando giz branco, um círculo perfeito com 3 metros de diâmetro. Eu fiz uma careta enquanto observava a obra de arte preocupante e queria acabar com isso. Mas, mais uma vez, o Sr. Black me assegurou, balançando a cabeça negativamente. Eu realmente esperava que meu chefe soubesse o que estava fazendo. Os preparativos continuaram enquanto vários cultistas colocavam cuidadosamente velas de cera ao redor da circunferência do pentagrama, acendendo-as uma por uma para completar o círculo. Cheguei ao meu limite quando trouxeram um animal para a sala de conferências, uma cabra com chifres, ainda atordoada por causa dos sedativos que lhe deram. Eles o conduziram pelo chão com uma guia. Eu observei o horror quando a excitação sádica do grupo atingiu seu nível febril, e Kane removeu uma adaga brilhante debaixo de sua capa,
agarrando a cabra pelos chifres e segurando a faca em sua garganta. O animal baliu de medo, arregalando os olhos ao reconhecer a ameaça mortal. Gritei sem pensar: "Senhor, isso é sério! Isso não vai rolar! Não é permitido matar gado no local. Você corre o risco de perder o seu depósito de segurança, ok?" Kenny olhou para mim com raiva nos olhos, quase cuspindo sua refutação com os dentes. "Você se opõe ao nosso ritual?" Ele rosnou. "Nossa cerimônia exige derramamento de sangue. Se não for o sangue da besta, então o seu servirá perfeitamente." Vi o brilho do assassino em seus olhos e sabia que ele não estava brincando. Esse psicopata me mataria sem hesitar um momento. Felizmente, meu empregador veio e me socorreu, embora se submetendo mais uma vez aos desejos do vil cultista. Minha desculpa, Sr. Kane. Meu gerente falou fora de hora. É claro que você pode realizar o seu ritual sem interferência. Por favor, prossiga. Kane sorriu sadicamente, não perdendo tempo antes de cortar a garganta da pobre criatura. A cabra chutou e lutou enquanto seu sangue derramava e sua vida lentamente se esvaía. Kane continuou segurando firmemente a fera moribunda enquanto Lilith se aproximava com uma taça folheada a ouro, recolhendo o sangue do animal dentro dela. Depois que a taça foi preenchida, Lilith passou ao longo da fila e todos os 13 membros do culto beberam dela. Por sua vez, enquanto formavam um círculo humano ao redor do pentagrama, à luz de velas. De braços dados enquanto começava um canto arrepiante em uma língua que eu não conseguia entender, enquanto seus asseclas executavam suas partes, Kane deu um passo à frente, a taça na mão, enquanto caminhava até dentro do círculo, derramando cuidadosamente e meticulosamente o sangue de baixo em um fluxo constante, enquanto falava em uma voz estrondosa, recitando uma estrofe semelhante a uma oração, em inglês. Glória ao príncipe das trevas. Meu senhor, oferecemos este sacrifício com humildade e temor. Somos servos leais, dedicados à justa causa do caos e da violência. Venha até nós, ó grande mestre. Mostre-nos o verdadeiro caminho. Use-nos como sua espada em sua guerra de purificação. Ele terminou o ritual, a taça agora vazia. Todos nós esperamos, com respiração suspensa, pelo que aconteceria. Fiquei paralisado de terror, mas quando olhei para o meu empregador, não vi medo ou emoção em seus olhos. Por um momento, nada aconteceu, e me perguntei se o ritual de Kane acabaria sendo um fracasso humilhante. Mas então tudo aconteceu de uma vez. O primeiro acontecimento que observei foi o sangue dentro do pentagrama começando a ferver, como se o próprio chão estivesse queimando. Era evidente que Kane esperava por isso. Quando recuou para a borda do círculo, seu rosto iluminando-se com uma satisfação perversa, enquanto observava o horror que havia invocado para ganhar vida. O que ocorreu a seguir é difícil de explicar, e não deveria ser fisicamente possível, mas juro que o meu relato é verdadeiro. Num instante, o chão dentro do círculo desapareceu, transformando-se inexplicavelmente em uma abertura escura como um breu. Não era exatamente um buraco no chão. Uma descrição mais precisa seria um portal semelhante a um redemoinho, um portal escuro para a dimensão infernal. Um frio cortante de repente tomou conta de mim, enquanto um vento gelado soprava pela sala de conferências. De repente, uma voz profunda, estrondosa e demoníaca gritou dentro do portal, dirigindo-se a Kane e seus cultistas em um discurso furioso. Quem se atreve a interromper o meu sonho? Que imundice mortal acredita que tem o direito de se dirigir a mim? Kane pareceu surpreso com a terrível repreensão. Claramente isso não fazia parte do seu plano, e naquele momento vi o terror genuíno em seus olhos escuros. Meu príncipe, ele gaguejou. Sou eu, seu servo leal. Eu segui as instruções das escrituras profanas. Não queremos desrespeitar. Desejamos apenas oferecer nosso serviço, dedicado à sua causa,
A resposta do demônio foi rir, emitindo uma gargalhada horrível e sádica que provavelmente foi o som mais horrível que já ouvi. Seus mortais tolos e fracos. Não preciso de seus serviços. Eu tenho apenas um desejo: possuir suas almas imortais. O que via a seguir quase desafiou a crença quando de repente uma enorme mão, em forma de garra, emergiu dentro do portal, levantando-se e abrindo a enorme palma. Kane gritou e tentou correr, mas o demônio o dominou, agarrando seu corpo e esmagando seus ossos em uma exibição repugnante. Um momento depois, Kane, ainda gritando, foi puxado para dentro do portal, sua alma certamente condenada a uma torturante eternidade no inferno. Depois disso, o salão entrou em pandemônio. Lilith e os outros cultistas perderam a cabeça e tentaram fugir em todas as direções, mas de repente, uma corrente de fogo semelhante a napalm subiu do portal, engolindo todos e cada um dos cultistas em um inferno horrível. Todos gritaram em agonia enquanto suas carnes queimavam em um fedor terrível que encheu a sala. Em questão de segundos, todos os 12 foram reduzidos a cadáveres carbonizados. Mas o demônio ainda não havia terminado com eles. Os restos dos 12 foram puxados para o buraco como limalha de ferro atraída por um imã. Todos sugados para o vazio escuro como um breu. E então, para o meu imenso alívio, a boca do inferno se fechou, não deixando nada para trás do círculo de giz e um cheiro nauseante de carne queimada. Eu me senti tonto, não acreditando no acontecimento horrível que acabara de testemunhar, e de alguma forma sabendo que essa atrocidade iria assombrar meus pesadelos pelo resto da minha vida. Mas, para minha surpresa, vi o Sr. Black, ainda parado, ao meu lado, com uma expressão de satisfação nos olhos e um leve sorriso nos lábios. Muito bom, ele disse suavemente. Eu não poderia ter pedido um resultado melhor. Eu engasguei e balancei a cabeça, incrédulo, incapaz de encontrar palavras para responder. Como sempre, foi o chefe Owen quem quebrou o silêncio tenso, aproximando-se de nós, por trás dizendo: Bem, amigos, acho que todos nós gostaríamos de uma bebida forte. 10 minutos depois estávamos todos sentados na sala, Owen servindo bebidas alegremente, enquanto o Sr. Black e eu sentávamos em contemplação silenciosa. Todos nossos 3 residentes de longa data estavam na extremidade do bar, brindando a morte dos vis cultistas que invadiram sua casa de forma tão agressiva. Eu não tinha visto o major, a viúva ou senhorita em nossa sala de conferências, mas de alguma forma eles sabiam o que havia acontecido. Não fiquei surpreso, pois nada aconteceu na morte que esses 3 não soubessem. Minha mão ainda tremia enquanto levantei o copo e despejei a bebida forte na garganta, saboreando o gosto áspero enquanto descia. Olhei para meu patrão, pasmo ao vê-lo bebendo calmamente seu whisky, aparentemente sem nenhuma preocupação no mundo. Como você pode estar tão calmo depois do que aconteceu? Eu exclamei. Ele me olhou nos olhos antes de responder com sua voz tipicamente suave. Meu bom homem, você realmente deveria aprender a ouvir. Como eu disse, o evento ocorreu exatamente conforme o planejado. Nosso cliente ficará muito satisfeito. Meu queixo caiu em descrença. Nosso cliente? Nosso cliente foi literalmente arrastado para as profundezas do inferno, senhor. O Sr. Black riu enquanto balançava a cabeça. Aquele idiota do Sr. Kane não era nosso cliente. Ele e seus seguidores idiotas sempre encontrariam o fim desacreditável. Não, meu velho amigo. A entidade que servimos é muito mais poderosa e o preço que ela exige é alto. Mas hoje cumprimos. E agora o futuro do nosso hotel está garantido. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi as terríveis implicações do que meu empregador estava me dizendo. Não estarei aqui para sempre, continuou o Sr. Black. E chegará um momento em que entregarei as rédeas
A você. A morte é o meu legado. Eu sei que estou deixando o antigo lugar em boas mãos. Minha mente estava disparada a essa altura. Depois de tantos anos de silêncio, meu empregador estava me dando tantas informações de uma só vez, e eu estava achando difícil lidar com isso. Você quer que eu assuma o morte? Por que diabos eu iria fazer uma coisa dessas? Eu perguntei. O Sr. Black sorriu levemente, e uma tristeza terrível tomou conta dele quando ele quebrou o contato visual. Eu sei que você vai ficar. Ele finalmente respondeu. Porque assim como eu, você tem um vínculo inquebrável com este antigo lugar. Instintivamente olhei para a senhorita através do bar. Ela encontrou meu olhar por um breve momento antes de se virar. Sabe, já se passaram 4 décadas desde que minha amada morreu naquele maldito quarto. Disse o Sr. Black com olhos agora cheios de lágrimas. 40 anos. Mas nunca fica mais fácil. Posso sentir sua presença quando ando pelos corredores. Mas ela nunca se revela para mim. Suspeito que ela ainda me culpa pelo que aconteceu. E talvez tenha razão em fazê-lo. Meu empregador estava compartilhando comigo pela primeira vez em nossa longa história profissional. E eu não pude deixar de sentir simpatia por ele. Não admira que ele raramente visitasse o hotel. Claramente suas memórias eram muito dolorosas. Mas a rara demonstração de emoção do Sr. Black não durou muito, pois ele rapidamente terminou sua bebida e se recompôs antes de se levantar da cadeira e me dar um tapinha gentil no ombro. Bem, de qualquer forma, meu trabalho aqui está concluído. Eu espero que demore algum tempo até que nos vejamos novamente. Meu advogado entrará em contato sobre questões de legado. Enquanto isso, continue fazendo o que você está fazendo, velho amigo. É fundamental mantermos as portas da morte abertas, custe o que custar. Com isso, ele estendeu a mão em amizade. Trocamos um forte aperto de mão antes que meu idoso empregador dissesse suas palavras de despedida. Boa sorte, senhor. Observei-o sair e me perguntei se algum dia o veria novamente. E como aconteceu? O Sr. Black estava certo, as portas do morte permanecerão abertas e eu ficarei aqui até o fim. E então, essa é a história da nossa convenção infernal, que os funcionários e moradores do A Morte jamais esquecerão. Kane e sua turma se foram, e a bagunça que eles deixaram para trás logo foi eliminada. Pelo menos na maior parte. Mas, infelizmente, o vil Sr. Kane deixou um legado duradouro com o qual devemos lidar. A entidade sombria com quem Kane conversou na noite anterior à sua morte. Esse espírito malévolo já era conhecido por nós, e sua última visita à morte teve consequências trágicas. Esta entidade estava ausente no nosso hotel há muitos anos, mas aparentemente aproveitou o caos causado pelo ritual fracassado de Kane para voltar ao nosso reino mortal. Eu sabia que precisaríamos trabalhar juntos para lutar contra este demônio. Caso contrário, o sofrimento e a perda certamente viriam. Portanto, meus bons leitores, se vocês decidirem se juntar a mim no 3º capítulo, contarei a vocês a história da nossa batalha contra a própria personificação da morte. Bom, até a próxima, meus amigos. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord.
e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima. Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Mainara da Cunha, que vossa maestria nas artes antigas continue a guiar os iniciados. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem, que vossa fé e sabedoria jamais se esgote. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com a força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta vida e na próxima. Vocês provarão ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.